meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Cada especialista estabelecido no campo de ajuste de chip tem seu próprio conjunto de regras e hábitos, que ele observa rigorosamente em seu trabalho. Essas regras e hábitos são necessários pelo menos porque funcionam como um tipo de equipamento de segurança, e o processo de trabalho se torna mais planejado e previsível com eles. Neste artigo, decidimos compartilhar nossa visão de como deve ser esse conjunto de regras a etapas. Etapa 1. Em tomar uma decisão. Por mais óbvio que possa parecer, mas antes de levar um carro para o trabalho, você precisa tomar uma decisão significativa em vale a pena levar esse carro para o trabalho? Presume-se que você saiba o modelo da unidade de controle que está no carro, que tem o equipamento para trabalhar com ela e que saiba onde comprar o firmware modificado para esse sistema de controle. Mas a decisão deve vir de mais do que apenas a capacidade técnica de fazer o trabalho. E igualmente importante que ela seja tomada com base na condição geral do carro e na comunicação com o cliente. Não importa o quão favorável seja o pedido, você não deve começar a flashear o carro se ele for uma caçamba óbvia, e nem mesmo no cliente bode. Esse pedido pode lhe tomar muito tempo e nervosismo. E, para um especialista, o tempo é sempre mais valioso do que o dinheiro. Portanto, a primeira coisa a fazer é inspecionar o carro. Verifique se o motor não está trotando, se não há sons estranhos, se não há vazamento de óleo ou anticongelante, se não há erros críticos na memória da unidade de controle do motor, se o painel de instrumentos não apresenta indicadores de falha, etc. Também é recomendável conectar-se a todas as unidades de controle de uma só vez e tirar fotos de todos os erros que foram corrigidos. E, em seguida, redefini-los. Em primeiro lugar, você saberá que esses erros estavam lá mesmo antes da reprogramação. Em segundo lugar, o cliente nem se atreverá a associá-los ao seu trabalho posterior. E paradoxal, a ponto de fazer rir, o fato de o que foi dito acima ser tão óbvio, mas tão frequentemente negligenciado até mesmo pelos artesãos mais experientes. E, no processo de trabalho em um carro como esse, por algum motivo, isso não se torna motivo de piada. Portanto, antes de iniciar o trabalho direto com o carro, certifique-se de corrigir todos os defeitos visíveis. Para você, para o cliente, de preferência, também para os documentos, no contrato ou na carteira de pedidos. Etapa 2. Estude as informações disponíveis. Ótimo, você decidiu que o carro pode ser levado para o trabalho e flasheado. Qual é o próximo passo? Depois, você deve ler atentamente as instruções do seu bootloader sobre como trabalhar com a SU que será flasheada. Especialmente se estiver trabalhando com esse modelo de SU pela primeira vez. Alguns carregadores não têm um arquivo de instruções anexado a, por exemplo, MMC Flash ou PCM Flash. Nesse caso, faz sentido ir ao fórum oficial do carregador de inicialização e procurar informações lá. Nunca será supérfluo entender quais áreas do firmware são lidas e gravadas pelo carregador de inicialização, se a soma de verificação e recalculada, se há alguma proteção de software contra ajustes na lógica do bloco, etc. Além disso, leia atentamente as instruções, se houver, do desenvolvedor do firmware. Em particular, tentamos escrever essas instruções ao escrever nuances. Pelo menos para trabalhar com um de nossos bootloaders recomendados. E ainda mais nos casos em que há armadilhas no processo de reprodução. Se o carro estiver equipado com um botão de partida, certifique-se de se familiarizar com a lógica desse sistema. Em alguns carros com um botão, por exemplo, nos carros da Renault, a ignição pode ser desligada automaticamente, após o tempo limite. Independentemente de você realizar qualquer operação com a SU, a leitura e gravação, ou não. Obviamente, não é permitido desligar a ignição durante a programação. Etapa 3. Recomendações gerais. Se as informações forem suficientes para realizar o trabalho com confiança, faz sentido ir diretamente para o processo em si. Aqui também há uma série de recomendações, se você estiver desativando os sistemas de redução de emissões, imperativo que redefina todos os erros, status e condições associados aos sistemas a serem desativados antes do reprograma. Por exemplo, se o erro do filtro de partículas estiver aceso no painel, ele deverá ser apagado antes da reprogramação, e não depois.
Se o carro estiver no modo de emergência, ele deverá ser removido antes da reprogramação, e não depois. Em alguns carros, essa regra, e claro, pode ser negligenciada, os modos de emergência passarão e todos os erros e mensagens serão extintos por si mesmos após a reprovação ou a redefinição subsequente pelo scanner. Mas, em alguns carros, essas soluções não existem. Após a reprovação, a redefinição pelo scanner deixará de funcionar. Se a SU for lida e gravada por muito tempo, se a SU for problemática, há chances de falhar, certifique-se de verificar o estado da bateria. E, se houver dúvidas, é melhor conectar o motor de arranque no momento do trabalho com o bloco. E ainda mais se o ventilador estiver ligado no momento da reprodução, geralmente essa informação pode ser encontrada nas instruções. Se possível, não carregue a bateria do laptop quando estiver trabalhando com a SU do carro. E, especialmente, em nenhum caso, não carregue a bateria do laptop quando estiver trabalhando com a SU na mesa. Desligue todos os consumidores normais, luzes internas, aquecedor, faróis, etc. Antes de ler e gravar. Também é melhor desligar os consumidores não padrão. Leve em conta que as operações de leitura e cogravação podem não ser realizadas se o barramento do carro tiver algum problema. Desculpe a expressão, ela apenas descreve a essência dos problemas com a transmissão de pacotes de dados dentro da rede. Na maioria das vezes, esse dispositivo é um sistema de alarme. Se for o caso, ele terá de ser encontrado e temporariamente desconectado do barramento ou, por exemplo, trabalhar com a unidade de controle na mesa. Sempre, repetimos, sempre. Faça uma copia de segurança do firmware atual, a que está gravado no carro do cliente no momento do contato. No caso mais extremo, se o bloco não tiver leitura e algum modo BSL for impraticável, faça pelo menos uma leitura virtual ou encontre um estoque. Escrever algo novo na SU sem ter preparado antecipadamente saídas e uma forma extrema de analfabetismo técnico. Sempre verifique os identificadores do firmware a ser gravado várias vezes antes de gravar. A melhor maneira de fazer isso é usar os utilitarios de identificação em nosso site. Tenha 100% de certeza de que se trata do mesmo software e não de outro, exceto no caso de ajuste. Em muitas SUS, a gravação do firmware errado tornará a própria SU inoperante. Em alguns casos, não será possível levantar essa SU mesmo com a desmontagem. As únicas exceções a essas regras são as atualizações de fábrica. Embora, mesmo nesse caso, você precise saber como fazer a atualização corretamente. A maneira mais segura de trabalhar é escrever o firmware soft to soft. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre o tema sem uma palavra-chave. Esperamos que você tenha refletido sobre a importância da comunicação clara e da busca por significado em nossas interações diárias. Lembre-se de que, mesmo sem uma palavra específica, sempre podemos encontrar formas de nos expressar e conectar com os outros. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!